Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Refúgio dos Motores. E hoje eu vou sentar nessa cadeirinha aqui e eu vou contar uma história para vocês pela primeira vez. Geralmente eu falo de motores, né? Geralmente eu falo da técnica sobre os motores e hoje eu resolvi contar sobre um motor muito raro, um motor que eu considero importante na história dos motores e hoje em dia é uma verdadeira peça de coleção e infelizmente é pouco conhecido. É um motor realmente muito especial e eu vou contar um pouco a história desse motor, que modéstia à parte, eu conheço relativamente bem esse motor, porque faz 12 anos agora, esse ano vai fazer 12 anos que eu estou trabalhando nesse mesmo motor e talvez esse ano, talvez não, com certeza esse ano eu coloco ele para funcionar depois de 12 anos de restauração. Esse é o meu verdadeiro trabalho. E é um motor que a primeira vez que eu ouvi falar desse motor foi em São Paulo, naquela famosa banca de jornal que tinha na ponte da Cidade de Jardim. Não sei nem se ela existe ainda, estou falando disso no meio dos anos 80. Eu comprei muita revista lá, revista importada, comprei muito livro. E eu tinha um costume, praticamente todo final de semana, dar uma passada lá. E geralmente eu passava lá à noite. Lá pelas 11 horas da noite, assim, meia-noite, ela ficava aberta até muito tarde, acho que 2, 3 horas da manhã ela estava aberta. E ela começou muito pequenininha e depois foi crescendo. Quem gosta de carro e quem é dessa geração mais antiga assim, conhece com certeza em São Paulo, conheceu essa banca de jornal que se tornou uma livraria, depois do lado vendia fruta, era um lugar bem legal. E aí, folheando lá, procurando, eu encontrei um livrinho pequenininho assim, das edição OPA, é uma edição europeia, e eu comecei a ler esse livro e eu vi sobre essa marca assim que eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu comecei a olhei as fotos do motor e aí tinha uma frase que me marcou assim, sabe, me marcou realmente assim para sempre essa marca. Era assim um motor extremamente complexo para regular e somente alguém altamente qualificado é capaz de regular esse motor. E quando eu li essa frase, eu comprei, por causa dessa frase, eu comprei esse livro. Era um livrinho muito simples, pequenininho. E um dia eu pensei assim, nossa, espero que talvez um dia eu tenha a chance, pelo menos, de ver de perto funcionar esse motor. E nunca ia imaginar que praticamente quase 30 anos depois, um pouco mais de 30 anos depois, não só eu tive a oportunidade de ver de perto, mas eu tive a oportunidade de passar no dinamômetro, fazer uma série de testes, desmontar esse motor e estou restaurando esse motor. Então eu posso dizer que eu conheço relativamente bem esse motor. Então eu vou contar um pouquinho da história desse motor e depois no finalzinho do vídeo eu vou falar o nome, a marca desse motor. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso até fazer sobre outros motores, ou eu posso até fazer uma terceira parte desse mesmo motor, dando mais detalhes técnicos, porque geralmente quando a gente vai ler um livro, se fala assim, a grosso modo, as características, mas quando a gente quer detalhes mais interessantes, mais técnicos, é muito difícil de obter. E assim, ter essa informação dito em português aí é extremamente raro. Esse motor, pessoal, foi um motor de vanguarda, tá? Quando ele foi produzido, realmente foi um motor de vanguarda.
Ele possuía uma série de soluções técnicas realmente que eram só utilizados em competições realmente de altíssimo nível e alguns motores realmente experimentais. Ele teve soluções realmente assim, ele estava em acordo com a época e com uma tendência de soluções técnicas de vanguarda, tá? É um motor que foi feito numa época muito difícil mesmo. Eu vou dar mais detalhes, não vou falar agora qual que é a época que ele foi feito, mas os engenheiros que trabalharam nesse motor, os técnicos que trabalharam nesse motor e as condições de trabalho que eles tiveram, eles fizeram quase que do milagre, assim, entendeu? Porque realmente deve ter sido muito difícil de ter feito o que eles fizeram. Infelizmente, esse motor estava tão na vanguarda, tão avançado, que ele não teve o sucesso que foi esperado. Foi um carro, no final o produto era um carro muito caro. Ele foi feito para rivalizar com os grandes carros que tinham já uma grande tradição, como uma Ferrari, mesmo que a Ferrari estava no começo ainda, uma Maserati, uma Bentley, que já tinha muitos e muitos anos de tradição de carros esportivos, carros de luxo, mas carros esportivos. Aston Martin, tá? Aston Martin fez sempre carros muito esportivos, alguns que marcaram a época, não pode esquecer que ganharam até em Le Mans, né? Então, assim, a concorrência foi muito rude. Em um outro nível, era uma concorrente também da Jaguar, mesmo que a Jaguar já é um carro muito mais barato, mas tem características esportivas. Primeiro carro com freio a disco nas 4 rodas, é Jaguar. Então, assim, foi nessa época um carro realmente assim, ele encontrou de cara grandes rivais, mas ele foi concebido para rivalizar com essas grandes marcas, tá? O número de cilindros desse motor que foi escolhido nesse projeto, um motor de 8 cilindros com uma disposição em V. Todo em alumínio, o bloco é inteiramente em alumínio e os 2 cabeçotes inteiramente em alumínio. Então já é uma proeza. Outro detalhe muito interessante é a camisa. A camisa você sabe desmontar do bloco, tá? Ela é introduzida por interferência, uma leve interferência. Na parte inferior da camisa tem 2 O-rings, então já é algo moderno, tá? E a característica dessa camisa é que ela não é uma camisa feita normalmente de ferro fundido. Ela é uma camisa de aço nitrurado, tá? Então ela é muito dura. Então essa é uma característica muito importante. Outra característica muito particular desse motor, geralmente as camisas ficam rente ao deck, né? A superfície superior do bloco, né? Ou às vezes é um pouco mais alto do que o bloco, principalmente se for de alumínio, visto que o alumínio dilata mais que o aço, então é feito, geralmente tem alguns centésimos, né? 6, 7, 8 centésimos de milímetro. A camisa é um pouco mais alta que o deck, para quando esquenta, fica tudo na mesma altura. Esse motor não, a camisa ultrapassa de 15 milímetros a superfície do deck, tá? Então olha só por que fizeram desse jeito. Outra característica muito importante, 4 comandos de válvula. 2 comandos de válvula de admissão, 2 comandos de válvula de escapamento. Câmara de combustão hemisférica. Então, uma
meia esfera, né? Perfeita, né? E um diâmetro de pistão de 80 milímetros e um curso do virabrequim de 70 milímetros. Uma válvula de admissão e uma válvula de escapamento. A válvula de escapamento arrefecida por sódio no interior. Então o sódio está em estado sólido, mas quando esquenta ele fica em estado líquido e a dissipação de calor da cabeça da válvula em direção à haste, né, e em direção à sede se faz muito melhor, então ela se resfria muito melhor com o adicionamento do sódio, algo que existe ainda até hoje, né? Então assim, você vê que é um motor muito bem estudado. Na teoria ele é fantástico, fantástico. Outra característica muito, muito particular e muito, muito rara, a posição da vela dentro da câmara de combustão, ela está localizada numa pré-câmara de combustão. A vela não está diretamente na câmara de combustão, ela está relativamente afastado da superfície interna da câmara de combustão. Por que isso? Porque essa é uma disposição feita para que a vela não tenha uma tendência a... Como é que eu posso dizer? Agora esqueci o nome em português, em francês é noyer. Ela, como é um motor muito esportivo, a baixa rotação, e como ele tem um comando relativamente, ele tem um comando bastante esportivo, em baixa rotação esse motor vai ter uma tendência a trabalhar muito rica. E vai ter uma tendência a encharcar a vela, a tal ponto que ela vai parar talvez de funcionar. Como ela está nessa pré-câmara de combustão, ela está afastada. Quando estamos na zona de cruzamento de válvula, que a mistura nova está entrando e a velha está saindo, né? O restante da combustão está saindo, é geralmente nessa fase que a válvula se encharca. A vela. Então o engenheiro fez isso, é uma disposição que se usava na época. Hoje em dia não existe mais isso. Biela forjada de aço, extremamente leve. Virabrequim de aço forjado. Pistão em alumínio fundido. O sistema de lubrificação do virabrequim é um sistema de conduíte muito, muito particular. Eu posso até, se quiserem, eu posso dar mais detalhes, mas não passa como hoje em dia que tem hoje em dia a gente tem o mancal do virabrequim, né, onde está o apoio do virabrequim, e aí se faz um furo na diagonal e sai no mancal de biela, né? Esse não, ele é o mancal principal do virabrequim, ele foi todo aliviado por dentro, e aí passa, o conduíte passa dentro do contrapeso do virabrequim e chega até o mancal da biela, que também foi aliviado, e depois tudo é tampado com bujões em alumínio rosqueado. Tá? Então é uma montagem bem, bem particular, mas com o intuito de aliviar ao máximo esse virabrequim. Ele possui um damper, né? Ele possui um amortecedor de vibração por frição, então tem 2 discos de embreagem no interior do damper. Esse disco de embreagem ele é pressionado por um conjunto de 8 molas de cada lado, tá? E aí ele tem um valor de deslize, né? Que é referente às massas em movimento. Ele não possui polia na frente do motor.
Ele tem um volante do motor muito aliviado e ele tem um mecanismo de embreagem, um platô de embreagem muito pesado que foi feito pela própria marca do motor. Tá? Então é quase que um mecanismo de embreagem que serve como acumulador de inércia. É ele que é muito mais pesado que o próprio volante do motor. Tá? É um virabrequim apoiado sobre 5 mancais, então isso é muito bom. Tem um sistema de lubrificação por cárter seco. Uma bomba de água com um rotor centrífugo em bronze. E uma característica que eu conheço só desse motor, a bomba d'água que circula no motor, que faz circular a água do sistema de arrefecimento, ela se encontra no lado interior do motor. Isso quer dizer que para fazer qualquer manutenção na bomba de água ou uma troca, é preciso não só tirar o motor do carro, mas é preciso desmontar os 2 cabeçotes, consequentemente o coletor de escapamento, o coletor de admissão, os 2 cabeçotes, todo o sistema de acionamento do comando, e aí tem que desmontar o cárter, e aí você consegue tirar a tampa da distribuição, e aí atrás da tampa da distribuição se encontra a bomba de água. Por que ele fez isso, o engenheiro fez isso? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu não vou contar ainda sobre isso. Já adivinhou qual que é esse motor? Outra característica extremamente importante, que até hoje são poucos os motores que possuem essa característica, e é uma característica muito importante, o comando de válvula. Cada lobby do comando de válvula é apoiado por 2 mancais. Isso é extremamente importante. Isso é uma construção típica de um bom motor feito para competição. O verdadeiro motor de competição utiliza 2 mancais por lift. Não sei se você consegue me entender isso, mas você nunca vai ter 2 lift e 2 mancais. Se você tem 2 lifts, você tem um mancal aqui e um mancal aqui, entendeu? Sempre estão apoiados de um lado do outro. Por quê? Porque você evita a torção e você tem um sistema de distribuição muito mais preciso. E falando em precisão, todo o conjunto de acionamento dos 4 comandos de válvula se fazem por engrenagens. E tem um número bastante importante de engrenagens com dentes inclinados, tá? Helicoidal. Outra característica muito interessante desse motor, a primeira engrenagem do virabrequim que aciona todo esse conjunto de engrenagens, ela é dupla e ela tem um sistema de embreagem com molas que mantém constantemente uma tensão sobre os dentes. Isso quer dizer que não faz muito pouco barulho e ela compensa a folga, não tem folga. Tá? A engrenagem está constantemente em ataque com as outras engrenagens. Tá? Isso foi uma característica, por exemplo, que você encontra no V10 BMW hoje em dia. Tá? Então esse motor, pessoal, foi feito em 1950 e produzido pela primeira vez em 1953. Tá? Outra característica muito importante desse motor, e isso é uma característica que eu não vou explicar agora, mas só para vocês terem uma ideia de como ele estava avançado, a característica disso que eu vou falar agora só começou realmente a funcionar nos anos 80 e em alguns motores de Fórmula 1, por exemplo, ou na Endurance, que são um motor 8 cilindros. Então nós temos 8 coletores de admissão. Presta bem atenção no que eu vou falar. 4 coletores de admissão curtos e 4
coletores de admissão longo. Alimentado por 4 carburadores corpo duplo Weber DCNF 36 milímetros. E os Ventures vão de 22 a 24 milímetros, dependendo da versão. A primeira versão desse motor V8 começou com um motor de 2,4 litros. Depois logo passou por uma versão 2,8 litros, que é a versão mais conhecida, e a versão mais ainda rara é a versão 3,2 litros, que pode ter um compressor ou 2 compressores. No total, esses motores foram produzidos 86 unidades. Outra característica muito importante de saber é que nenhum dos 86 motores são iguais. Todos são diferentes, porque eles encontraram grandes dificuldades na hora de regular esse motor, de fazer uma série de testes, e todos os motores são um pouco diferentes, porque nunca conseguiram fazer esse motor realmente funcionar muito bem. Nos anos 50, esse motor bateu até um recorde de velocidade justamente aqui na Bélgica. Infelizmente, no dia seguinte, esse recorde foi batido de novo e foi batido pela Jaguar. Mas é um carro muito, muito interessante. Esse motor é o Pegaso Z102. E o motorista engenheiro que projetou esse motor é o grande engenheiro Wilfredo Riccardi, que é um engenheiro espanhol. E esse carro é um esportivo espanhol. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução sobre esse esportivo muito, muito pouco conhecido, mas é um motor realmente muito, muito, muito interessante para quem gosta de motor. Falou, moçadinha? Tudo de bom para vocês e ajuda a divulgar esse modesto canal. Abraço para todo mundo. Falou!